E aí, tudo certo? Beleza. Hoje eu vou falar sobre como ter intimidade com Deus. Vamos lá? Então, o que passa na nossa cabeça ao ouvirmos falar sobre intimidade? Vem sobre relacionamento, vem sobre amizade, vem sobre companheirismo, certo? Vem sobre você conhecer alguém intimamente, né? Quando você tem intimidade com uma pessoa, você abre sua casa para ela. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você abre o seu coração para essa pessoa. Quando você tem intimidade com alguém, você está aberto a falar sobre qualquer assunto com essa pessoa. Então, quando a gente tem intimidade, a gente tem conexão, a gente tem vínculo, a gente tem vivência, certo? Então, isso é intimidade, certo? Bom, mas o principal ponto é como ter intimidade com Deus, né? Para a gente ter intimidade com Deus, primeiro ponto, a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa buscar a Deus, certo? A gente precisa buscar a palavra dele e buscar conhecer a ele, né? Aqui em Isaías 44:3 fala assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então a palavra de Deus fala que ele está disposto a derramar água sobre aqueles que estão sedentos, sobre os rios, né? Sobre os rios e sobre a terra seca, ou seja, para a gente, né, conhecer a Deus, a gente precisa ter fome e sede da palavra dele. Né? A gente precisa aumentar a nossa sede ou a nossa fome por conhecer mais a ele. Então, quando a gente aumenta essa fome, aumenta essa sede, Deus ele derrama sobre nós rios de águas vivas, Deus derrama sobre nós a presença dele, Deus derrama sobre nós a intimidade com ele. Então, primeiro ponto que a gente precisa fazer para ter intimidade com Deus é buscar a Deus por meio de oração, buscar a Deus por meio da busca da palavra, buscar a Deus por meio de jejum, é se fortalecer nele, e automaticamente quando a gente vai se fortalecendo, vai buscando, vai orando, a gente vai tendo mais intimidade, a gente vai tendo mais vínculos, a gente vai tendo mais vivência, mais experiências, e quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente se sente à vontade de buscar mais e acessar novos níveis em Deus. Então quando a gente está começando a caminhada com Deus, tem coisas que a gente vê outras pessoas fazendo, que a gente pensa que é loucura, que a gente pensa, nossa, como que uma pessoa consegue fazer isso em Deus? Será que eu vou conseguir alcançar esse nível? Para uma pessoa conseguir alcançar esse nível, ela alcançou a intimidade suficiente para ter essa liberdade em Deus. Então, quando a gente encontra, né, intimidade com Deus, a gente encontra liberdade, a gente encontra, assim, se sente à vontade para se desenvolver cada vez mais na presença de Deus. Então, quando a gente busca a Deus, a gente vai enchendo um recipiente com água, vai enchendo esse recipiente, vai enchendo esse recipiente, vai chegar um momento que ele vai transbordar. Então, quando a gente transborda em Deus por meio da busca da palavra, por meio da busca da intimidade, a gente começa a tocar vidas e tocar corações por meio da palavra de Deus. Em 1 João 5, capítulo 2, versículo 8, fala assim. Vou abrir rapidamente aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 2 ao 8. Aqui, ó. Diz assim, ó. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pera aí, o som tá passando ali. Tá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Deus e é o Filho de Deus? Então, o
que acontece, né? Quando a gente ama a Deus, a gente obedece e guarda os seus mandamentos. Quando a gente ama a Deus, a gente vê que os mandamentos deles não são pesados, porque o nosso amor por Deus é tão grande que as coisas desse mundo não fazem mais sentido pra gente. Porque todo aquele que é nascido de Deus nesse mundo, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Deus e é o Filho de Deus. Então, quando a gente é Filho de Deus, a gente vence o mundo, a gente crê em Deus, a gente toma posse pela fé da nossa salvação, pela graça, e a gente se torna filhos de Deus, né? Quando a gente não tem essa convicção, nós somos criaturas de Deus. Para a gente ser filho de Deus, a gente tem que crer em Deus, a gente tem que tomar posse pela fé da nossa posição como filho e obedecer e amar o nosso Pai com todo o nosso coração, obedecendo os mandamentos dele e crendo nele que é o nosso único Senhor e Salvador. Então, quando a gente ama a Deus, a gente vai cultivando essa intimidade, a gente vai vendo que não é pesado vencer o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele não só fere o coração de Deus, como nos afasta de Deus. Então, por que eu que tenho intimidade com Deus, por que eu que tenho um coração firmado em Deus, que ama a Deus, vou querer me afastar dessa pessoa que é Jesus, que eu amo tanto, que se entregou por mim por coisas tão vãs? É a mesma coisa que você, né, tendo relacionamento com seus pais, por exemplo, seus pais sendo pais maravilhosos, né, você ferir o coração deles a todo momento e se afastar da intimidade que você tem com eles, né? Mesmo eles fazendo tudo o que eles fizeram por você, você tendo o coração tão firmado em coisas tão balelas, ferindo o coração dos seus pais, se afastando e perdendo a intimidade que você tem com eles. Então, quando a gente obedece a Deus, a gente cultiva intimidade. Quando a gente pratica o pecado, a gente se afasta de Deus. Então, Deus, ele morreu por nós para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados. E quando a gente ama a Deus, os mandamentos não são pesados, eles são leves, porque o nosso amor pelo Senhor supera as nossas tentações e nossas próprias vontades. Aqui também, a palavra de Deus fala aqui em Colossenses 2, do 12 ao 15. Eu vou abrir aqui rapidamente. Colossenses 2, do 12 ao 15, certo? Então vem aqui, a palavra de Deus fala: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Então a palavra de Deus fala que quando nós cremos em Deus, nós somos batizados, nós ressuscitamos pela fé no poder de Deus, certo? E que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, sepultados com ele no batismo. Quando a gente se batiza, o batismo, ele é um simbolismo, é um ato de fé que simboliza o nosso amor por Jesus e a nossa morte para uma vida sobre nossas próprias vontades, pelos nossos próprios prazeres. Ali a gente morre juntamente com Jesus para viver uma nova vida com ele. Nós nascemos de novo. Então, quando vós estáveis mortos, aqui no versículo 13, quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Então, quando a gente estava mortos na circuncisão da nossa carne, Jesus nos justificou juntamente com ele, perdoando-nos de todas as ofensas. Ou seja, que nem eu disse, o pecado, ele é uma ofensa a Deus. Então Deus nos perdoou dessas ofensas contra ele, essas ofensas contra a palavra dele, contra quem ele é. Então, quando a gente estava morto no pecado, Jesus nos vivificou com ele, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de nenhuma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus, por meio de uma morte de cruz, ele nos justificou, ele decretou
vida e vida é abundância por meio da morte dele e morte de cruz. Então, quando a gente para pensar que Jesus ele se afastou da sua glória, ele se absteu da sua glória para morrer por nós, para nos justificar nele, a gente começa a ver como que vale a pena a gente ser fiel, vale a pena a gente amar esse Deus que é tão lindo, que se sacrificou e deu tudo por nós. Então o que será de nós? O que vai ser de nós, tipo, largar coisas tão simples assim, né, que são difíceis sim, porque viver uma vida para Cristo não é fácil, vai ter momentos que a gente vai acabar falhando, vai ter momentos que a gente vai acabar pecando, mas a diferença é que a gente não vive uma vida em pecado, mas uma vida para agradar a Deus, uma vida para amar a Deus. Então, ele despojando os principados, potestades, e pôs publicamente deles, triunfou em si. Então Jesus, ele venceu os potestades, ele venceu os principados, não há nome maior do que Jesus, não há nada maior do que Jesus. O pecado, nada se compara com Jesus, o diabo, nada se compara com Jesus. Jesus venceu tudo por nós. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele sempre será e sempre vai ser, né? Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há ninguém que se compara a Jesus, não há ninguém que se compara a ele. Então, aqui quando a gente chega em Colossenses 3, né? No versículo 13, vem aqui. Colossenses 3, versículo 13. Também, quando a gente ama a Deus, a gente manifesta o caráter de Deus. Então, quando a gente ama a Deus, da mesma forma que Ele nos perdoou, o que a gente vai fazer? A gente vai suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. Então, quando Jesus nos perdoou, a gente, né, tendo um relacionamento com Ele agora, amando Ele, amando o sacrifício dele por nós, o que nós vamos fazer? A gente vai perdoar uns aos outros, assim como Jesus nos perdoou, manifestando o caráter de Cristo de nós, por meio da palavra que foi decretado, por meio da palavra que nos fala. Né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Então, nós temos que suportar um ao outro, perdoar um ao outro da mesma forma que Jesus nos perdoou. Então, a partir do momento que a gente começa a ter um relacionamento com Cristo, intimidade com Cristo, a gente manifesta o caráter de Cristo, a gente manifesta a presença de Deus, a gente prega a palavra, a gente faz a diferença por onde nós formos. Isso não significa que somos perfeitos, quem é perfeito é Jesus e quem nos justifica é Jesus, porém, as nossas obras passam a ser vivendo pela fé, em passos de fé, caminhando na presença de Deus, caminhando na palavra de Deus. E o erro, que antes era algo habitual, passa a ser um erro realmente, um passo errado na caminhada, não algo proposital. Então, essa palavra, né, que Deus colocou no meu coração, e nós devemos fazer isso. E para finalizar, aqui em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16 ao 21. Então, Gálatas 2, 16 ao 21. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e é porventura Cristo ministro de pecado? De maneira nenhuma, porque se tornou a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, as nossas obras não vão nos trazer salvação. As nossas obras, elas não nos trazem salvação. O que nos traz salvação é o sacrifício de Jesus e a graça de Jesus, né? E quando a gente busca ser justificados em Jesus, nós mesmos nos achamos pecadores, né? Então aqui a palavra fala, então porventura Cristo é ministro do pecado, ou seja, né, se Jesus morreu por nós, né, agora, tipo assim, ele nos justificou de todos os nossos pecados, agora a gente agora virou algo libertário, libertinagem, não,
né, nesse sentido, né? Porque aqui que a palavra falou, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitua a mim mesmo transgressor. Ou seja, quando a gente começa a edificar, né, aquilo que a gente destruiu, aquilo que já está para trás, a gente nos torna transgressor. Então, quando a gente começa a assistir no pecado, a gente começa a transgredir a palavra de Deus. Porque pela fé estou morto para a lei, para viver para Deus. Ou seja, a gente não se baseia mais na lei, a gente não se baseia mais nas nossas obras, mas a gente começa a viver para Cristo. A gente começa a viver para Cristo. E a palavra de Deus fala que no fim, né, mais uma vez falando sobre o pecado, que no caso, que está falando que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou assim mesmo por mim. Ou seja, agora a gente não vive mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E agora nossas obras não são baseadas na carne, mas são baseadas na fé, na palavra, em Jesus. Então, é isso. Então, que essa palavra venha tocar o seu coração, que essa palavra venha abrir sua mente sobre como ter intimidade com Deus, sobre como conhecer a Deus. Que no nome de Jesus você venha ser quebrantado pelo Espírito Santo e ele venha cada vez mais a se manifestar na sua vida de uma maneira especial. Até mais.